Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala BBC. Nós estamos fazendo aqui um especial do Conecta BBC. E como todos sabem, o Conecta BBC é um evento da Associação Brasileira de Bancos, que foca na inovação do setor financeiro. E tem como objetivo trazer os temas mais relevantes e atuais do mercado para um amplo debate com diversos players de mercado. O nosso objetivo principal é identificar as melhores práticas que colaboram para o processo de aceleração e modernização do sistema financeiro como um todo. Eu sou Raul Moreira, diretor da BBC, conselheiro do Banco Original e da PicPay e diretor do Instituto JF de Educação. O tema do nosso debate hoje é um tema bastante conversado no mercado em geral, né? Um tema bastante atual, que é a inteligência artificial generativa, a sua conexão com a engenharia de dados e o uso de outras ferramentas que o sistema financeiro vem utilizando, como é o caso dos bots. Esses mesmos temas nós vamos debater também no Conecta BBC, que acontece no dia 9 de novembro, às 14 horas, no Teatro CE, aqui em São Paulo. E já convido a todos a estarem presentes. O evento é gratuito e com inscrições a partir do site da própria BBC. Conto muito com a presença de todos vocês lá. E neste podcast, nós já vamos adiantar um pouco dessas discussões, desses temas tão relevantes, com um convidado muito especial que está aqui no estúdio com a gente. Estou falando do Luiz Lobo, CEO da Fintalk, uma empresa inovadora e pioneira no uso de inteligência artificial baseada em modelos de linguagem natural. E a gente vai debater aqui bastante como esses modelos estão mudando o dia a dia das instituições financeiras. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um super prazer estar aqui com vocês, poder dividir com a turma, enfim, essas inovações todas que estão acontecendo e que vão mudar o mundo. Perfeito, perfeito. Como essa audiência aqui ela é ampla e diversa, Luiz, a gente gostaria de iniciar um bate-papo com algumas perguntas mais didáticas, né? E eu queria pegar um pouco a sua opinião a respeito do que é exatamente a inteligência artificial, nesse caso generativa, utilizada em alguns momentos, né? E como o uso dessas camadas de inteligência artificial, ela se diferencia de outras tecnologias e computacionais e como isso aí pode ser integrado dentro do ambiente das empresas, né? Na prática, o que isso aí traz em termos de transformações? O que você acredita em relação ao uso dessas soluções, dessas arquiteturas de inteligência artificial? Ótima pergunta. Na realidade, a inteligência artificial já existe há algum tempo, né? E ela começou a ser veiculada agora com mais ênfase por conta do ChatGPT e as pessoas começando a brincar um pouco com isso. A gente não sabe, mas ela já está embutida em várias coisas que a gente faz quando a gente fala no celular, quando os sistemas você visita algum site, ele começa já a te mandar ofertas, enfim, ali já existe um início disso. E a velocidade de crescimento disso tem sido maior porque o próprio ambiente de inteligência artificial aprende e começa a evoluir. Então a inteligência artificial ela tende a ser uma maneira de você lidar com dados em alto volume, né, e simplificar esta maneira com algoritmos computacionais complicados, mas que fazem a nossa vida muito mais simples. Então, dali você tem desde poder entender voz, poder entender imagens, a poder ajudar a criar ou co-criar coisas, né, com base, de novo, sempre em bases de dados enormes. Então, a inteligência artificial ela pressupõe que existe uma base de dados e aquela base de dados você tem que extrair alguma coisa dela, né? E ela te ajuda a fazer esse processo. Aqui eu queria exatamente fazer um parênteses que a grande sacada, digamos, dessa implantação dessas arquiteturas e dessas plataformas de inteligência artificial é que você consegue tratar dados estruturados ou não estruturados, em ambiente interno e em ambiente externo. Exato. Né? Então isso aí, na verdade, economiza muito em termos de investimentos e em termos de tempo de desenvolvimento por parte das empresas. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu acho que aqui a gente está vendo uma revolução similar à revolução industrial, só que com esteroides, muito mais forte. Muito mais acelerada. Muito mais acelerada. Então o indivíduo naquela época fazia um sapato, demorava um dia para fazer o sapato, vieram maquinários que faziam vários sapatos por dia. Né? E ele agora, ao invés de fazer o sapato com cuidado ali na mão, manualmente, ele aprendeu a mexer na máquina. Aqui é muito análogo. Né? Você vai começar a usar a inteligência artificial como um auxílio no seu dia a dia. E na nossa visão, a inteligência artificial é uma ferramenta
para auxiliar você a fazer as atividades que você quer. Então, na realidade, várias das coisas que você fazia, você vai deixar de fazer e fazer outras, e essas ferramentas vão te complementar a fazer essas funcionalidades ou atividades que você tinha que fazer de uma maneira mais simples e mais produtiva. Uma coisa que você falou no início, perfeito, Luiz, é que sobre a questão de que ela ficou muito conhecida, o uso de inteligência artificial ficou muito conhecido para o público em geral, Sim. é uma coisa relativamente antiga, por um ambiente mais tecnológico, né? Mas para o público em geral, muito em função, digamos, da arquitetura GPT, né? Que o chat GPT é uma coisa, a arquitetura GPT é outra, que usa muito esses modelos Transformers, né? Como é que você vê a correlação desses modelos mais conhecidos do público em geral e o uso dessas ferramentas com o ambiente mais voltados para as empresas? São coisas um pouco diferentes, correto? Correto. Muita gente, muitas empresas até acham que o ChatGPT ou o Google Bard, que são soluções incríveis, elas são a panaceia do mundo, elas resolvem as coisas todas. Elas são baseadas em algoritmos que, ainda que sejam incríveis e tragam coisas impressionantes, eles têm um grau de erro importante. Esse grau de erro importante para a gente usar como um apoio à nossa decisão está ótimo, a gente consegue que ele nos ajude absurdamente. Porque a gente tem capacidade de criticar o que ela está nos colocando. Exatamente, é o que a gente chama de curar. Isso. Você consegue fazer uma curadoria e olhar se aquela informação que ele está te dando, ela está precisa ou não. Perfeito. Né? Inclusive tem uma discussão muito grande, porque com a evolução dessas duas plataformas, por exemplo, que nós conversamos, ela está ficando menos precisa, né? Ao invés de ficar mais precisa pelo volume de dados, enfim, há discussões sobre o tema. Mas, de fato, quando você vai usar profissionalmente numa empresa, ela não te permite dar a assertividade total que você precisa. Ela pode dar para um cliente, um usuário, um dado errado. Ainda que proporcionalmente um percentual pequeno, ele pode errar. E esse erro pode ser custoso para a empresa, para a imagem, ou até um dano econômico. Então, na realidade, para as empresas, o que, em geral, resolve é você ofertar o que se chama de soluções multimodais, ou seja, vários algoritmos, e esse algoritmo ele pode ser complementar a essas soluções múltiplas de algoritmos. Então, o que você tem hoje, sim, são soluções incríveis, não necessariamente usando soluções com OpenAI. Tem muita gente que acha que basta plugar na OpenAI e está resolvido o meu problema. Não, ao contrário. Talvez esse problema possa ser mais delicado. Talvez comecem alguns problemas. Comecem outros problemas, exatamente. Então, ainda mais para o segmento financeiro, isso é muito delicado, é a nossa especialidade, né? Então, a gente navega ambientes onde você consiga, ter total assertividade, ou seja, eu garanto que a resposta é exatamente o que está num documento, o que está numa base de dados, o que quer que seja. 2, eu tenho um backtrack, eu consiga voltar e entender de onde veio aquele dado, para ter certeza que aquele dado é confiável. E essas soluções generativas, elas não têm, por design, por desenho, elas não conseguem, você não consegue olhar de volta para discernir de onde veio esse dado. E dali é exatamente o problema dela de assertividade. Então, ela é uma solução complementar, como você falou, ela te ajuda muito a decidir, mas o que resolve para corporações são um conjunto de algoritmos que dão uma velocidade enorme para as corporações hoje em dia. E que visem trabalhar de uma maneira mais precisa em relação às bases de dados, essa arquitetura de bases de dados, criando essa ponte da linguagem natural com o consumidor final, digamos assim. Exatamente. Seja ele um público externo ou seja ele um público interno, né? Existem aplicações das mais diversas que essas camadas de algoritmos de inteligência artificial podem ajudar. Então, só para nós entendermos e desmistificarmos, você tem a questão da IA generativa, da arquitetura GPT, ela pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio. Perfeito. No processo decisório, no processo de trabalho de um determinado profissional. Mas existe a necessidade de construção de várias outras camadas de modelos, né, e de engenharias que permitam você ter uma maior curacidade em relação à base, à leitura da base de dados, seja base de dados estruturados ou não estruturados, para que você possa ser mais preciso nesse contato com esse cliente final. Como eu falei, seja interno e interno. E olhando para esse cenário,
O que você vê de aplicações práticas? Que uma das coisas que os associados perguntam muito é, mas na prática eu vou utilizar com o quê? Né? Nós já temos vários exemplos que vêm surgindo aí. Lógico que isso aí é a ponta do iceberg, são coisas que estão começando a ser utilizadas em larga escala no mercado. Mas como é que você vê, você pode citar alguns exemplos interessantes sobre as aplicações práticas? Posso sim. Eu acho que aqui, um ponto que a gente estava conversando antes aqui da abertura, se a gente pode talvez dividir em dois grandes melhorias, dois grandes ganhos importantes da inteligência artificial numa companhia. O primeiro é, as bases de dados das companhias, elas são muito desestruturadas. Elas têm dificuldades de você ter acesso de uma maneira organizada a essas bases. Até fazendo um parênteses, por natureza, em função dos diversos sistemas legados que foram sendo construídos ao longo da história da empresa. Isso é extremamente natural, né? E realmente, hoje, quando a gente olha para o sistema financeiro, é um grande desafio. Exatamente. Você tem sistemas legados, as empresas compraram outras empresas com outros sistemas, então você foi agregando sistemas diferentes. Então, naturalmente, eu não conheço nenhuma empresa assim que tem os dados totalmente organizados e redondos. E para você extrair os dados, as informações, é um processo bem complicado. Em geral, você tem que ter pessoas que entendam e consigam traduzir essas bases de dados para alguma informação usável, né? O que a inteligência artificial faz é pegar essas bases desestruturadas e, de uma maneira muito fácil, resumir e extrair os dados para o usuário aplicar no dia a dia dele. A outra atividade que a inteligência artificial oferece de uma maneira muito intensa é fazer a conexão dessa necessidade que você tem, dessa sua dor, para a extração desses dados. Então, como é que você faz isso? Usando voz, usando bot, Então você não precisa entrar numa tela, clicar em várias, entender ferramentas para extração dessas informações. Ou até desenvolver um código, você não precisa disso. Você não precisa disso. Você faz uma pergunta, como nós estamos aqui conversando, e ela entende e vai nessas bases desestruturadas e traz o que você precisa. Então é incrível, parece uma coisa mágica, né? E eu acho que toda tecnologia, quando é poderosa, ela é mágica, né? A gente não sabe como funciona. Mas o que você faz é toda a parte de acoplamento entre a pessoa, né, e a necessidade que ele tem é feita de uma forma muito sutil e próxima do nosso dia a dia, que é usando voz, usando interfaces muito fáceis de um público leigo usar. Legal, então você está falando que, na verdade, existem, como a gente falou, aplicações internas que podem ser muito eficientes, né? Na verdade, pode criar uma ponte entre o executivo, o profissional, que ele é leigo em termos de codificação para tratamento dessas bases de informações, que isso aí pode ser muito relevante para análise de documentos, para soluções de BI, para busca de dados relevantes, para análise comportamental dos clientes, para uma série de coisas no ambiente interno. Mas existem outras aplicações nos ambientes externos, que a gente fala muito sobre bots, mas eu acho que nós vamos viver uma geração de muito além desses bots mais tradicionais que trocam mensagem ou falam aquela linguagem mais mecânica. O processo está evoluindo bastante essa interação com o consumidor final. Você acredita nisso? Não, sem dúvida. Essa é a nossa especialidade, a gente faz isso no mercado financeiro. A gente é uma empresa com 5 anos que desenvolveu tecnologias de acoplamento entre o ser humano, leigo, né, e soluções que precisam ser entregues. Então a gente consegue usar a voz de uma maneira que ninguém hoje até consegue usar no país, o português que a gente chama falado nas ruas, né, um português desestruturado, para traduzir isso em ações ou solucionar problemas para clientes, né? Então você pediu exemplos aqui. A gente tem, com vários clientes, um sucesso incrível, por exemplo, e a gente chama de bot, e aqui vamos fazer um parênteses. Existe o bot horroroso que a gente usa, que é aquele que parece uma URA, é aquela vozinha chata do telefone, traduzida para escrita. 1, 2, 3, aperte isso. Quando você olha aquilo, você já fica nervoso, né? Então isso é uma coisa do passado, mas isso é o que existe hoje quando a gente lembra de bot. É aquela URA chata. Isso trouxe até uma imagem ruim para quando a gente fala de bot, mas nós estamos falando de uma nova geração. Exatamente. Que está sendo pensada, né? E essa nova geração, ela não é aquela coisa quadrada, é uma coisa que você fala, como eu estou falando com você, né? Então, a tecnologia, por exemplo, que a gente aplica para negociação, para bot, permite resultados incríveis. Por exemplo, no exemplo de negociação, a solução nossa de negociação
por exemplo, de cobrança, consegue criar uma conversa com o usuário final melhor do que o humano. Isso é impressionante. Então, dou exemplos aqui para você, e a gente pode depois abrir, mas clientes nossos reduziram em 44 bancos, 44% o custo de cobrança e a eficiência aumentou em 19% usando solução conversacional. Se ele colocar alguma pessoa, a estrutura humana é menos eficiente que a estrutura conversacional. Não os bots antigos, mas essas soluções, digamos, novas, conversacionais, né? Seja para negociação, seja para atendimento. Então, por exemplo, atendimentos de campo, né? As pessoas estão lá no cliente, ao invés de ela entrar num sistema, ela diz, eu estou com esse problema com esse cliente, eu queria resolver esse tema. E a inteligência artificial entra nos sistemas todos, descobre o que ele precisa, volta, resolve, tá legal, olha, por exemplo, o material que você que tem que ser entregue para esse cliente está chegando amanhã, a transportadora é tal, e ele pode dizer, não quero que chegue amanhã, eu quero que mude o endereço, eu quero colocar em outro lugar, ou nesse fim de semana não serve, porque o lojista não estará. Consegue alterar? Sim, e ele faz isso tudo automaticamente. Então isso é incrível, como se tivesse uma pessoa do outro lado. Para clientes nossos, esse era um procedimento, por exemplo, que demorava 19 minutos, 20 e poucos minutos dele interagindo com o ser humano, que ficava procurando em vários sistemas, e o tempo cai para menos de 1 minuto, 50 e poucos segundos. Então, isso aqui agiliza o campo, agiliza a satisfação do cliente na ponta, agiliza o time todo, né? E a inteligência artificial falando com o indivíduo, o funcionário ou com o cliente final e resolvendo aquela encrenca por trás de vários sistemas legados, cada um com tecnologias diferentes, de uma maneira muito simples, né? É isso que você está falando, extremamente interessante, mas muito polêmico também, né? Que, na verdade, quando você fala que nós vamos conseguir desenvolver algoritmos de inteligência artificial que vão executar muitas atividades melhores do que os humanos do outro lado, né? Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar e realmente trabalhar e entender o que está por trás disso aí. Quando há duas interações entre dois humanos, os aspectos relacionados à emoção e outros e de entendimentos realmente cria aí algumas barreiras que, no caso da inteligência artificial, ela sobrepõe essas barreiras com muita facilidade. É lógico que vai ter que precisar de um processo evolutivo muito interessante. E você até falou essa questão da inteligência artificial perceber pontos relacionados à forma com que aquela pessoa está conversando, né? Eu vi até algumas matérias falando assim, o brasileiro fala de uma certa forma um pouco mais prolixo, né? É natural disso aí, né? A gente fala de uma maneira diferente do europeu, do americano, etc e tal. Então a máquina entender o que realmente o brasileiro está querendo falar é um belo desafio e você vai, na verdade, melhorando essas camadas aí de interação, né? Eu acho que isso aí é um processo que sem volta, né? Ele não necessariamente vai gerar o desemprego das pessoas na outra ponta ou atendimento menos humano, mas é um belo desafio, você não acha? Até convencer a sociedade em relação a isso aí. Sabe o que acontece, Raul? Hoje em dia ninguém quer ligar num call center, ficar esperando uma musiquinha e eventualmente falar com um ser humano que é bem intencionado, mas que não sabe o que está explicando direito, né? Vamos lembrar aqui que a rotação dentro de um call center é monstruosa, beira os 100%. Sim. Então você tem gente lá que entra e sai muito rapidamente e que não consegue ser treinada pelo tempo, ou os produtos mudam com muita velocidade e o volume de informação que aquela pessoa tem que entregar é sobre-humano. Então ela tem dificuldade realmente de te atender. Ao passo que essas tecnologias novas, eu consigo falar e dizer assim, eu quero essa informação. E alguém me liga no telefone, eu vou atender, vou fazer outra coisa, eu estou no meu tempo. Então se você for olhar, o WhatsApp fez com que as pessoas ficassem assíncronas. Eu não tenho que ligar naquele momento e falar com a moça e eu tenho que interagir com ela ou com o rapaz. Eu posso agora fazer um atendimento, por exemplo, e continuar amanhã ou depois da manhã. Então o serviço se encaixa no meu tempo e eu não preciso me encaixar no tempo do serviço, né? E as pessoas preferem isso com alta velocidade, elas não têm mais paciência de esperar e essa tecnologia toda entrega isso muito melhor do que uma solução humana. E o que acontece é que esses humanos eles vão ser migrados para outro tipo de serviço, né? Então, o que você vê, e aí o meu ponto sobre uma revolução industrial, é que aquele artesão foi fazer outra atividade. Ele realmente evoluiu, né, e foi conseguir produzir muito mais pares de sapato do que ele fazia anteriormente. Então, o que eu vejo é que boa parte das atividades repetitivas que existem hoje
vão ser alavancadas pela inteligência artificial e essas pessoas vão fazer outras atividades. Aquelas mais simples, eu acho que a inteligência artificial vai fazer eventualmente melhor do que o ser humano. Existe toda uma discussão sobre cada vez mais você fazer um atendimento mais humano, né? As empresas se aproximarem mais do cliente, entenderem mais as questões individuais daquele cliente, né? Talvez o atendimento mais humano seja exatamente usando uma inteligência artificial por trás. Ela consiga ser até mais humana e mais assertiva e mais inteligente e mais, digamos assim, atender melhor aquele cliente de uma forma mais customizada, sendo uma inteligência artificial e tendo todos esses mecanismos por trás, né? De análise de dados, de processos dentro da empresa e de capacidade de responder com bastante eficiência e rapidez, né? Raul, você está certíssimo. Você tem um agente, por exemplo, para lidar com o público interno ou externo, com uma capacidade, imagina, infinita e impecável de saber tudo sobre você, de saber qual é o melhor momento para falar com você, como é que eu falo com você, qual a tua história inteira. Eu não preciso contar a história toda de novo, ele já sabe tudo, ele já sabe o que aconteceu, ele já sabe o seu último atendimento, ele já sabe se você investiu, o que é que você está transacionando no seu banco, na instituição financeira, e ele vai te atender com essas informações todas, e já com a propensão do que você pode querer ou não querer, e ofertar com profundidade o melhor a oferta para você, para te servir e você ficar mais satisfeito. Então é muito complicado você ter um humano que consiga juntar todas essas informações a cada atendimento. E a solução de inteligência artificial vai dar um fit, dar um encaixe melhor, inexoravelmente, para você. Então aqui haverá uma troca. A troca de um humano que eventualmente pode ser muito mais simpático, mas menos eficiente. Ou uma inteligência artificial que consegue ser mais eficiente do que o humano, né? E eu acho que aqui tem um exemplo claro. As pessoas no mundo financeiro tendem a usar muito mais a solução de um app ou uma solução digital do que ir numa agência, né? Então, eu estava ontem num grande banco, a gente estava discutindo sobre atendimento, e as visitas nas agências são mínimas. Ninguém quer ir mais numa agência. Por quê? Porque a solução digital ela se encaixa melhor. E mais amigável, né? Mais customizável. Ela funciona melhor. A verdadeira digitalização da economia, ela está em pleno processo, se intensificando cada vez mais, né? E é óbvio que essas novas tecnologias, como é o caso da IA, 5G, uma série de outras tecnologias que estão vindo, certamente vão trazer uma nova onda transformacional no processo de digitalização e até tokenização da economia, que é um outro assunto que nós vamos falar num outro podcast, né? E isso que eu ia perguntar, como é que você vê no futuro essa convergência dessas tecnologias todas no processo do produto final para o consumidor? Porque eu acredito que com essas ondas evolutivas, esse app bancário que você citou agora, do jeito que ele é, como estruturado em menus totalmente estático, ou muitas vezes estáticos, em que você precisa procurar e achar aquilo que você está querendo fazer, né? Eu acho que isso aí está com os dias contados. Particularmente, eu acho que os apps bancários, que foi a grande evolução no sistema financeiro e com toda a nova regulamentação, com toda a nova modernização do sistema financeiro, trouxe uma inclusão financeira indiscutível nos últimos anos, nós vamos viver outros saltos em função do uso dessas tecnologias na forma de interação e na forma como as pessoas realizam as suas transações financeiras, que isso vai estar embedado, vai estar conectado com uma série de outras interações e não mais necessariamente restrito a um app com um menu lá que você tem que ficar navegando em cima desse menu. Você acredita nisso também? Concordo completamente. É interessante você estar falando isso, porque a gente está falando exatamente como instituição financeira, onde a gente está colocando a solução bancária com voz. Então, na realidade, você vai interagir como se você estivesse interagindo com o seu gerente da conta, conversando e não usando um app. Então, a gente acredita muito nisso. E repara, a interface conversacional é a mais humana possível, porque eu não preciso eu não preciso tocar em nada, eu só falo o que eu quero e outra voz do outro lado responde. Eu posso ter uma telinha para mostrar algum número, mas a gente não tem dúvida que o caminho vai para isso, porque é uma interface mais fácil de um ser humano normal utilizar. Talvez nós estamos no limiar de um novo processo evolutivo na forma de realização de transações financeiras e por isso que eu gosto de falar assim, talvez a era dos aplicativos bancários como nós conhecemos esteja realmente acabando.
com o uso de todas essas tecnologias, inclusive com 5G, com as redes de dados respondendo de uma forma muito mais rápida. Isso realmente pode trazer algumas transformações. Mas eu queria entrar num item específico, porque quando a gente fala sobre o uso, as possibilidades de uso da IA e tudo, os exemplos, nós citamos alguns dos exemplos aqui, né? As pessoas falam, então tá bom, então vamos fazer. Bom, fazer não é uma tecnologia plug and play. Você não chega lá, compra um software no mercado e implanta. Existe uma série de outras dimensões dentro da empresa que você precisa rever. Isso afeta, inclusive, a estratégia de atuação e obviamente, de relacionamento interno e externo da empresa. Isso afeta no processo de formação e seleção dos seus profissionais do futuro, né, que vão ter que entender um pouco mais dessas arquiteturas e do uso dessas ferramentas, como elas podem ser utilizadas no seu negócio. Isso envolve uma revisão da sua arquitetura de tecnologia em alguns aspectos, apesar de eu concordar que ela facilita muito essa questão de dados estruturados e não estruturados e a leitura de tudo isso aí, o tratamento e a análise de tudo isso aí. Mas realmente é uma coisa que precisa ser analisada, inclusive no board da empresa, precisa ser analisada sob uma ótica estratégica. Não é algo que fique restrito somente ao setor de tecnologia. Sem dúvida. Qual é a sua visão sobre isso aí? Não, sem dúvida. Essa é uma decisão estratégica. Não tem como uma empresa avançar nos próximos anos se não tiver com uma agenda de inteligência artificial. O grau de competitividade vai... quem não tiver nessa... Isso não é uma onda, não é uma moda, é inexorável, é uma transformação do mundo. E as empresas que não embarcarem nisso, as empresas que não embarcaram no mundo digital, vão ficar para trás. É inexorável porque aqui tem a ver com produtividade, tem a ver com redução de custo, tem a ver com eficiência e com o cliente e o funcionário mais feliz, os stakeholders mais felizes. Então, ela começa no âmbito estratégico. E com relação à empresa, ela tem a ver com dois fatores, na minha visão. Cultura, né, que tipo de pessoa e como abrir a cabeça, porque vem muita coisa nova. Então, as pessoas elas têm que estar abertas a entender que a maneira que elas faziam, a maneira que deu certo até hoje, pode não ser a próxima, a maneira que vai funcionar daqui para frente. Então as pessoas realmente vão ter que estar com a cabeça aberta. É a história do artesão que passou a operar máquinas, né? E por fim, aqui tem um item muito delicado que você deve ter vivido já bastante na tua vida, que é esse mundo e a mudança digital impactou as empresas e a mudança de inteligência artificial vai impactar mais ainda com a estrutura de poder nas empresas. Então você passa a ter feudos, gente que detinha poder passa a ter menos poder e outras passam a ter mais poder, né? E aqui tem a ver com orçamentos, né? Tem a ver com áreas, estruturas. Tem a ver com modelos de governança. Modelos de governança, totalmente. Uhum. Né? Então realmente você tem uma mudança importante dentro das companhias e na minha visão ela começa em cima na decisão estratégica de que caminho seguir e como usar essa ferramenta sem que você crie iniciativas que podem realmente, como você falou, atrapalhar mais do que ajudar. Então, você ter uma visão organizada da empresa, de como a empresa e suas áreas vão atacar esse tema de melhoria de produtividade, né, e eficiência para a companhia usando inteligência artificial. Perfeito. E aí passa por um ponto que eu vejo que é um dos grandes desafios que nós vamos enfrentar aí nos próximos meses, anos, é exatamente o board da companhia, o alto executivo da companhia, entender todas as correlações no uso dessa tecnologia, que extrapola até esse conceito uso de tecnologia, é muito maior do que isso, é um processo transformacional que está ocorrendo, e quando a gente olha e dá um zoom no sistema financeiro, certamente é mais uma onda evolutiva, sobreposta a outras ondas que nós estamos vivendo, com a transformação do processo que o Pix trouxe, toda a parte de instantaneidade e interligação do sistema financeiro, o Open Finance e o Drex agora, uma série de transformações que a gente vê que a inteligência artificial vai potencializar todas essas ferramentas ou todas essas ondas evolutivas que estão acontecendo no âmbito do sistema financeiro. E eu volto a falar, IA com 5G pode ser uma coisa realmente que vai trazer algumas transformações muito importantes. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, a gente já está um pouquinho finalizando aqui o nosso bate-papo, que foi bastante interessante.
exatamente provocar com essa minha fala assim, o que você vê em termos de visão de futuro? E se você puder olhar um pouco para as experiências que você está tendo no sistema financeiro e que você está vendo dessas ondas evolutivas, mais essa onda sobreposta nesse momento que nós estamos de transformação. Eu vejo que as pessoas estão acordando para a importância de inteligência artificial. O grau de adoção varia e ele tem um peso muito grande num item que você mencionou e que o público tem que prestar atenção, que é a governança, né? Esse é uma abertura sobre aspectos de segurança e sobre aspectos de controle delicado, então esse é um tema que tem que ser visto com o olhar de segurança, principalmente no mercado financeiro, com muita atenção. Você está falando sobre segurança cibernética, né? Exatamente. Um ponto extremamente relevante. Absurdamente importante, né? Porque todo esse benefício que você está vendo que vem para o mundo, ele na realidade traz também um aumento de problemas que vão ser criados com essa nova inteligência artificial. Esse novo e o que eu vejo, o que eu prevejo bastante é exatamente o que você comentou, de você ter interfaces novas de interação com o consumidor, interfaces novas com os stakeholders, né? E soluções mais ágeis. E a gente tem uma transformação muito importante acontecendo no mundo, que as pessoas estão ficando mais impacientes, né? Então, aqui, processos que eram mais lentos e toleráveis vão deixar de ser. E as empresas vão ser forçadas cada vez mais a ter uma produtividade, uma eficiência muito maior. E não tem outra solução senão usando as tecnologias de inteligência artificial. Então, eu acho que elas vão se embedar em muitas áreas das empresas. Elas não são só uma funcionalidade de tecnologia. Isso. Né? Ela tem a ver com operação, ela tem a ver com atendimento ao cliente, ela tem a ver com marketing, você poder criar materiais que são muito mais personalizados, né? Que atraem ou criam relações individuais de confiança melhor para a marca, né? Então, você tem que olhar a inteligência artificial de uma maneira holística dentro da companhia, e as empresas que se beneficiarem, que adotarem com mais velocidade, vão se beneficiar dessa melhoria de eficiência e provavelmente de uma relação melhor com o consumidor. Excelente, Luiz. A gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo. Agradeço muito a sua participação, acho que foi uma conversa bastante produtiva, né? Agradeço muito o nosso telespectador e ouvinte. Espero que esse debate aqui tenha contribuído para a gente colocar alguns temas na mesa em relação ao uso da inteligência artificial e como é que ela se conecta com todas essas transformações que estão acontecendo aí especificamente no sistema financeiro. Não é uma pauta de tecnologia só. A tecnologia é um dos elementos de uma análise estratégica que realmente o board das companhias precisa pensar o que isso vai afetar e o que essas ondas evolutivas vão afetar no futuro, né? E tem um pouco uma mensagem que eu queria deixar para quem está nos assistindo aqui. Se você acha que você não tem nada a ver com inteligência artificial, se você acha que isso é uma responsabilidade da área de TI, de tecnologia que você acha que seja, você está completamente enganado. Na realidade, isso vai fazer parte do seu dia a dia, queira você ou não. Ele vai se embrenhar no seu dia a dia pelas ferramentas que você usa, seja o seu celular, seja a maneira como você interfaceia com a empresa ou com outras empresas. E quanto mais você tiver aberto a essas novidades, quanto mais você estiver aprendendo sobre isso, melhor para cada um, para a empregabilidade, para a evolução como profissional, para uma evolução como ser humano e interação com os demais. Perfeito, perfeito. Eu acho que seja do setor jurídico, seja do setor de operações, como você falou, todo mundo tem que começar a pensar nesse processo transformacional. É mais um elemento de tudo que está acontecendo no mercado que pode afetar seriamente o seu negócio ou pode criar uma alternativa de alavancagem muito maior. Luiz, agradeço muito esse bate-papo, foi muito produtivo e realmente quem gostou desse episódio pode compartilhar com todas as outras pessoas conhecidas e espero todos no Conecta 2023. Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Obrigado a você.